Hoje, enquanto refletia sobre as lições da Bíblia, me deparei com um tema fascinante: os 3 céus. Eu sempre tive curiosidade sobre esta ideia e o que ela realmente significa para nós, seres humanos, em nossa caminhada espiritual. Lembro-me de quando li em 2 Coríntios 12, 2 e 4 sobre Paulo, que foi levado ao 3º céu, e como isso despertou em mim uma mistura de fascínio e confusão. O que ele viu? O que isso significa para a nossa vida? Enquanto pensava nisso, imaginei como seria estar nas sandálias de Paulo, sentindo a emoção e o temor diante de uma experiência tão transcendente. O que estava em jogo para ele e como isso se conecta com a nossa realidade. A busca por compreender esses céus é também a busca por entender nossa relação com Deus e o propósito que Ele tem para nós. Se você também sente essa curiosidade, não está sozinho. Todos nós enfrentamos desafios em nossa jornada espiritual, e a busca por respostas é uma parte vital dessa caminhada. Será que os 3 céus têm algo a nos ensinar sobre a vida que levamos aqui na Terra? Fique comigo, pois juntos vamos explorar esse mistério. E antes de prosseguirmos, se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Vamos juntos desvendar esses segredos sagrados. Se você busca uma maneira de aumentar sua renda e, ao mesmo tempo, fortalecer sua fé, temos uma oportunidade incrível para você. Apresentamos um curso gratuito sobre renda extra, perfeito para aqueles que desejam crescer financeiramente sem perder de vista os princípios cristãos. Aprenda a administrar melhor seus recursos e descubra histórias bíblicas que inspiram e orientam suas decisões. Não perca essa chance de transformar sua vida. O link para se inscrever estará disponível no comentário fixado e na descrição. Enquanto refletia sobre os 3 céus, não pude deixar de pensar em como a vida de Paulo era cheia de desafios. Ele não era apenas um apóstolo, mas também um ser humano que enfrentou dificuldades e provações em seu dia a dia. Lembro-me de como, em 2 Coríntios 11, 24, 27, Paulo descreve suas tribulações. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui ferido com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes naufraguei. É impressionante pensar em tudo o que ele suportou, e isso me faz questionar como ele encontrou força para continuar. Em minha própria vida, posso sentir a pressão das demandas diárias. O trabalho, as relações familiares e até mesmo a busca por um propósito maior, às vezes, parecem opressivas. Como muitos, já me vi em momentos de dúvida e desânimo. Em uma dessas ocasiões, sentei-me com um amigo e desabafei. Você já se sentiu tão perdido que parece que não há saída? Ele olhou para mim e disse: às vezes a resposta não está na situação, mas na forma como a encaramos. Lembre-se de Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nesse momento, percebi que a conexão com Deus pode ser um antídoto para as dificuldades. Assim como Paulo, que encontrou consolo e força em sua fé, eu também poderia buscar um sentido mais profundo em meio ao caos. No entanto, à medida que mergulhava nesse pensamento, uma preocupação começou a surgir. E se, ao tentar encontrar respostas, eu me deparasse com questões ainda mais complexas e desafiadoras? A vida tem uma maneira curiosa de nos testar, e eu estava prestes a descobrir isso de forma bem intensa. Enquanto isso, em um grupo de estudo bíblico que frequento, percebi a tensão crescendo entre alguns membros. Um deles, Marcos, costumava ser um dos mais entusiasmados, mas ultimamente parecia desanimado. Em uma conversa, ele confessou: sinto que minha fé está vacilando. Às vezes me pergunto se tudo isso faz sentido. As palavras dele ecoaram em mim, pois também havia momentos em que a dúvida parecia querer me dominar. A interação entre nós
começou a revelar medos e inseguranças que antes estavam escondidos, e percebi que a busca por respostas sobre os 3 céus poderia, na verdade, ser um reflexo das nossas próprias lutas. E assim, como se já existisse uma nuvem de incerteza pairando sobre nós, a atmosfera do grupo começou a mudar. A preocupação de Marcos se espalhou e outros começaram a questionar suas próprias crenças. A tensão estava crescendo e a pergunta que pairava no ar era: como poderíamos juntos enfrentar esses desafios e ainda encontrar um caminho para a luz? Enquanto a tensão no grupo de estudo aumentava, eu sentia meu coração acelerar. As palavras de Marcos sobre sua fé vacilante ressoavam em minha mente como um eco persistente. A atmosfera que antes era repleta de encorajamento, agora estava carregada de dúvidas, e eu me via dividido entre o desejo de ajudar e o medo de que minha própria fé pudesse não ser suficiente. Ao olharmos uns para os outros, percebi que cada um carregava suas próprias lutas e a vulnerabilidade se tornava palpável. Se apenas pudéssemos entender o que Deus está tentando nos mostrar, murmurei, tentando acalmar a inquietação crescente. Mas assim que as palavras deixaram meus lábios, senti um peso nelas. Como eu poderia oferecer conforto se por dentro também me sentia perdido? A passagem de Tiago 1:2-4 me veio à mente. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Eu sabia que essa perseverança era essencial, mas como poderia encorajá-los a continuar se eu mesma estava lutando? Enquanto a discussão se tornava mais intensa, percebi que a dúvida de Marcos havia se espalhado como fogo em palha seca. Outros membros começaram a relatar suas próprias crises de fé. Ana, que sempre foi uma fonte de inspiração, agora olhava para baixo murmurando: às vezes, sinto que estou apenas seguindo um roteiro, mas sem saber o que realmente significa. O que antes era um espaço seguro, agora se tornava um campo de batalha emocional, onde cada um lutava contra suas próprias inseguranças. O clima estava prestes a explodir. As vozes se levantavam e as opiniões se dividiam. Será que estamos apenas nos enganando? Perguntou Pedro com um olhar sombrio. Como podemos ter certeza de que estamos no caminho certo? As palavras dele cortaram o ar. Eu sentia a pressão crescer, como se estivéssemos todos prestes a colidir. Naquele momento, percebi que nossas escolhas e reações não eram apenas sobre a fé individual, mas sobre a dinâmica do grupo. Cada dúvida, cada questionamento reverberava e criava fissuras que poderiam se tornar irreparáveis. Enquanto a conversa se desenrolava, uma pergunta começava a se formar na minha mente. E se, ao tentarmos encontrar respostas para nossas lutas, acabássemos nos afastando ainda mais da verdade? O que parecia ser um simples estudo bíblico agora se tornava um campo de batalha espiritual e emocional. Era evidente que, se não encontrássemos uma maneira de unir nossas forças e enfrentar nossos desafios juntos, poderíamos nos perder completamente nesse labirinto de incertezas. A tensão estava no auge, e a próxima decisão que tomássemos poderia mudar tudo para sempre. Enquanto a discussão fervia ao nosso redor, percebi que as escolhas que cada um de nós havia feito até aquele momento estavam prestes a ter consequências profundas. O questionamento de Pedro sobre se estávamos nos enganando ecoava em minha mente, e eu não conseguia deixar de pensar em como, por tanto tempo, tinha me agarrado a uma fé que agora parecia frágil. O peso das palavras de Tiago 1:6-8 também me afligia. Mas peça com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar que é levada e agitada pelo vento. Como poderia eu, diante de tanta incerteza, encorajar meus amigos a pedirem essa fé, se em meu coração eu também vacilava? Os olhares de preocupação e confusão se cruzavam,
e a cada instante a tensão aumentava. Ana, que sempre havia sido um pilar de força, agora estava à beira das lágrimas. E se tudo isso for em vão? Sua pergunta, carregada de desespero, parecia um grito coletivo. Eu sentia que a pressão nos oprimia, como se estivéssemos todos à beira de um abismo e qualquer passo em falso pudesse nos fazer despencar. A escolha de permanecer juntos nesse momento crítico se tornava um dilema, angustiante. Estar presente para os outros poderia significar confrontar minhas próprias dúvidas e medos. A atmosfera estava carregada de emoções intensas. Eu lutava para encontrar palavras que pudessem oferecer algum tipo de consolo, mas cada vez que tentava, a insegurança me paralisava. A passagem de Filipenses 4, 6, 7 me veio à mente. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Seria essa a resposta que todos nós precisávamos? Poderíamos orar juntos para encontrar um caminho através da dúvida? Enquanto isso, as decisões que tomávamos começavam a criar fissuras em nosso grupo. A escolha de nos abrirmos sobre nossas lutas, ao invés de esconder nossas inseguranças, parecia ser um passo necessário, mas arriscado. A expectativa de que algo mudaria estava crescendo, mas a incerteza sobre o que esse algo significaria pairava sobre nós. Sabíamos que estávamos em um ponto crítico e a próxima conversa poderia ser a chave para nossa redenção ou a causa de um afastamento irreparável. O clímax estava se aproximando e a necessidade de enfrentar nossas verdades se tornava cada vez mais urgente. Enquanto a tensão pairava no ar, eu sabia que tinha chegado a hora de agir. Com a voz trêmula, mas determinada, me levantei e pedi a atenção de todos. Precisamos ser honestos uns com os outros. Não podemos continuar carregando essas dúvidas, sozinhos. Olhares se voltaram para mim, mistos de surpresa e expectativa. Ana enxugou as lágrimas e Pedro ajustou a postura, como se estivesse se preparando para ouvir algo importante. Eu também estou lutando, confessei, sentindo o peso das minhas próprias palavras. Estou questionando minha fé e não sei se tenho todas as respostas, mas acredito que se formos sinceros sobre nossas lutas, podemos encontrar a força que precisamos juntos. A vulnerabilidade da minha declaração parecia romper a barreira de medo que nos cercava. Um silêncio carregado se estabeleceu, mas logo foi quebrado por Tiago, que também começou a compartilhar suas incertezas. Eu me sinto perdido, como se estivesse navegando em um mar revolto, ele disse, em um tom quase desesperado, mas ao mesmo tempo sinto que precisamos tentar. O clima começou a mudar, víamos nossas fraquezas refletidas nos rostos uns dos outros. A passagem de Romanos 12:15 passou pela minha mente. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Era exatamente isso que precisávamos fazer. Juntos, começamos a compartilhar não apenas nossas dúvidas, mas também nossas esperanças. Uma conversa que poderia ter nos dividido, agora estava nos unindo. Ana, ainda com um brilho de lágrimas nos olhos, levantou a voz. E se orássemos, agora, juntos? A ideia pareceu tocar cada um de nós. O que começou como um mar de incertezas estava se transformando em um espaço seguro para a nossa vulnerabilidade. Assim, nos unimos em um círculo de mãos dadas e começamos a orar. Cada palavra carregava uma mistura de medo e esperança, e eu senti que, mesmo na incerteza, havia uma luz começando a brilhar. As reações eram visíveis. Alguns começaram a chorar, outros a sorrir timidamente. A atmosfera pesada começou a se dissipar, dando lugar a um sentimento de pertencimento. A decisão de abrir nossos corações trouxe um alívio inesperado, e percebi que, mesmo em meio à dúvida, a união e a sinceridade poderiam ser nosso norte.
Essa experiência nos preparou para a transformação que estava por vir, um passo rumo à redenção que todos ansiávamos. Enquanto a oração ecoava em nossos corações, senti uma onda de paz tomar conta de mim. A vulnerabilidade que antes parecia assustadora, agora era um abrigo seguro. Ao abrir nossos corações, não apenas compartilhamos nossas lutas, mas também encontramos um propósito maior: a comunhão e a força que vem de estarmos juntos. Ana, com um sorriso que iluminou seu rosto, disse: "Eu nunca imaginei que expor minhas fraquezas me faria sentir tão livre." Pedro acrescentou: "Acho que encontramos a resposta que estávamos procurando, mesmo que não seja a resposta que esperávamos." Olhei ao redor e vi que mesmo nas lágrimas havia um brilho de esperança. A realidade de que não estávamos sozinhos em nossa jornada, que cada um de nós lutava com suas dúvidas, criou um laço indestrutível. Lembrem-se do que diz Provérbios 27:17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Estamos aqui para apoiar uns aos outros, eu disse, sentindo que as palavras tinham um peso especial. Com o passar do tempo, as conversas se tornaram mais profundas e nos comprometemos a nos encontrar regularmente, não só para discutir nossas dúvidas, mas também para celebrar nossas vitórias. A fé começou a renascer em nossos corações, não como algo imposto, mas como uma escolha coletiva e consciente. No final, percebi que a luta não desapareceria magicamente, mas que agora tínhamos um caminho a seguir. A união que formamos nos ajudou a encontrar a força que cada um de nós precisava. E assim, a jornada que começou com medo e incerteza terminou em esperança renovada e um entendimento mais profundo do amor divino. Como diz 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Essa é a lição que levaremos adiante, sempre lembrando que mesmo em meio às dificuldades, podemos encontrar luz na comunidade e na fé compartilhada. E até o próximo vídeo.